Aula 2 de 1 Força centrípeta. Então, introdução. A força centrípeta é a componente da força resultante perpendicular à direção do movimento e que provoca a aceleração centrípeta. Usando a segunda lei de Newton, é possível escrever que a força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Então, a segunda lei de Newton, nós aprendemos, é só força igual a massa vezes aceleração. Então, nessa equação aqui foi acrescentada a letra C como índice de força e de aceleração, para lembrar que essa equação se refere à aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta pode ser calculada com as equações. Então, também já estudamos a aceleração centrípeta e para calcular a aceleração centrípeta nós vimos duas equações. Uma, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa equação vai ser usada quando eu conheço principalmente quando eu conheço a velocidade. E a outra equação, a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular vezes o raio. Usado quando eu conheço a velocidade angular, mas também muitas vezes quando é dado o período ou a frequência, porque a partir de período e frequência se torna fácil calcular a velocidade angular. A força centrípeta deve ser feita por um outro corpo, então a força externa que vai atuar sobre um determinado corpo, alterando seu estado de movimento. A sua natureza depende do modo como os dois corpos interagem. Então, a força centrípeta ela pode ser uma força de tração. Tá? Então, um exemplo de força de tração, o menino amarrou um objeto numa corda e começa a girar. Então, ele está fazendo uma força centrípeta que aponta para o centro, aproximadamente para a sua mão. Ou, nesse caso aqui, desse brinquedo de parque, conhecido também como chapéu mexicano, a força de tração que sustenta os assentos dos visitantes do parque é uma força centrípeta. Neste caso aqui não é diretamente a força centrípeta, porque a força não aponta exatamente para o centro da trajetória dos assentos. Então é uma componente daquela força, a componente horizontal da força de tração na corda que vai ser a força centrípeta. A força centrípeta pode ser uma força de atrito, principalmente no movimento de carro. Então, quando um carro vai fazer uma curva, existe uma força centrípeta que aponta para o centro da trajetória, que então depende do raio de curvatura da estrada. Ou a mesma situação vale se uma moto está fazendo a curva, tem que ter uma aderência, uma força de atrito entre o pneu e a estrada, e essa força centrípeta vai apontar para o centro de curvatura da trajetória da estrada. A força centrípeta pode ser uma força normal, como acontece no looping das montanhas russas. Então, quem mantém esse carrinho na trajetória é a força normal entre o carrinho e o trilho da montanha russa. Ou no caso também do globo da morte. Então, quando os motoqueiros estão aqui dentro, é uma força normal entre as grades do globo da morte e as rodas da moto que vão manter o motoqueiro na trajetória circular dentro do globo. Ou a força centrípeta pode ser uma força gravitacional, como é o exemplo da força que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra, ou também das forças gravitacionais que mantêm os planetas em órbita ao redor do Sol. Agora, um exercício de aplicação de força centrípeta. Um carro com massa de 1.269 kg percorre um trecho horizontal de uma estrada com raio de curvatura de 56 metros, com velocidade de 39,6 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é 0,94. Determine a pergunta 1. A aceleração centrípeta do carro. Então, neste caso, eu conheço a velocidade. Então, eu vou trabalhar com aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio é dado, são 56 metros. A velocidade é 39,6
divide por 3,6 para ter a velocidade em metros por segundo. Então, a velocidade é de 11 metros por segundo. Então, a aceleração centrípeta vai ser 11 ao quadrado dividido por 56. Então, ao quadrado dividido por 56, que é o raio, a aceleração centrípeta é de 2,1607114. Tá? 2,1607 metros por segundo ao quadrado. Com 3 algarismos, então a resposta é 2,16 metros por segundo ao quadrado. A pergunta B. A força centrípeta que atua no carro. Então, força centrípeta foi dada como massa vezes aceleração centrípeta. A massa do carro é 1.269 vezes a aceleração centrípeta que nós acabamos de calcular. Então, a força centrípeta vai ser o resultado da aceleração centrípeta que nós acabamos de calcular vezes 1.269. Então, a força centrípeta vai ser de 2.741,9 newtons. Com 3 algarismos, a resposta vai ficar 2.740 newtons. A pergunta C. A força de atrito estático máxima entre as rodas e a estrada. Então, relembrando que força de atrito estático máxima é coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Sendo que a força normal é o peso do carro. Então, vai ficar 0,94, que é o coeficiente de atrito estático, que foi dado no exercício, vezes a massa do carro dada em quilogramas, vezes 9,81, para então eu ter o peso do carro, que é igual à força normal. Então, 0,94 vezes 1.269 vezes 9,81. Então, a força de atrito estático máximo vai ser de 11.701,95 newtons. Ou, com 3 algarismos, a resposta é de 11.700 newtons. A pergunta D. A maior aceleração centrípeta que o carro pode ter na curva. Então, esta força de atrito estático máximo vai ser a força centrípeta que vai atuar no carro na curva. A maior força centrípeta que o carro pode receber na curva. Então, levando isso em consideração, força centrípeta máxima vezes aceleração centrípeta, vou isolar a aceleração centrípeta, vai ser força centrípeta dividido pela massa. Ou seja, a aceleração centrípeta vai ser o resultado que nós acabamos de calcular para a força centrípeta, 11.701,9566, dividido pela massa. Então, dividido por 1.269. Então, deu 9,2214 a aceleração centrípeta maior que o carro pode ter na curva, ou seja, 9,22 se a resposta for dada com 3 algarismos. A pergunta E. A velocidade máxima que o carro pode ter na curva em km por hora. Então, eu conheço agora a aceleração centrípeta, vou trabalhar com a equação da velocidade. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, isolando a velocidade, eu vou ter que a velocidade é raiz quadrada de aceleração centrípeta vezes o raio. Então, o raio passou multiplicando e ao quadrado passou tirando raiz. Então, vai ficar a aceleração centrípeta vezes o raio de curvatura vezes 56 raiz de 516,3984. Então, raiz quadrada disso vai me dar como velocidade 22,7244 metros por segundo. Como a resposta está solicitada em km por hora, vezes 3,6 para fazer a conversão para km por hora. Então, 81,8078 km por hora. Com 3 algarismos, então, 81,8 km por hora é a resposta para a pergunta E.